Então foi um ano muito positivo para todos os planos, foi um ano de recuperação, né? Então os resultados dos nossos investimentos foi muito positivo. E aí a pergunta que pode vir, né, dos nossos participantes, mas por que a Forluz então não investe somente no CDI? Aqui a gente vai lembrar o conceito da gestão de portfólio eficiente, que não devemos colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, o conceito de diversificação, mais uma vez ele é lembrado. Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que apoia o participante na construção de um futuro financeiro seguro. Olá, seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que ajuda você na construção de um futuro tranquilo. Eu sou Sinara Rabelo e o tema do nosso episódio é rentabilidade. Hoje vamos falar sobre cenários e resultados de 2025 e as perspectivas para 2026. Para essa conversa, eu recebo aqui os nossos convidados e especialistas sobre o assunto. Emílio Cáfaro, diretor de investimentos e controle da Forluz. Seja bem-vindo, Emílio. Obrigado, Sinara. Obrigado a todos os participantes. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar do fechamento do ano de 2025. E Thaís Vasconcelos, gerente de renda fixa, imóveis e empréstimos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para mais um Prevcast da Forluz. E Saulo Bravo, analista de investimentos da gerência de renda variável e macroalocações. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, Sinara. Prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença de vocês e a oportunidade de falarmos sobre rentabilidade, um assunto que é muito esperado pelos nossos participantes. Vamos começar, Emílio. Considerando as constantes oscilações do ano de 2025, como você descreve os cenários? Sinara, o ano de 2025 foi um ano bastante desafiador e bastante intenso no sentido macroeconômico e geopolítico de uma forma geral, né? Tivemos aí o primeiro ano do governo Trump, que já começou o ano anunciando o Liberation Day, que é o tarifaço lá nos Estados Unidos, né? E pegando todo mundo de surpresa, porque ele aumentou as tarifas dos países que fazem o comércio com os Estados Unidos, inclusive países historicamente aliados, com um patamar muito alto, trazendo uma oscilação do mercado muito grande, né? E durante essa conversa e as discussões com relação a essas tarifas, elas permearam quase durante todo o ano de 2025, trazendo muita oscilação de mercado. Final do ano, né? Chegamos no final do ano, muitos dos acordos foram feitos, isso arrefeceu um pouco, mas as discussões ainda com o Trump no governo, elas continuam indo e voltando com relação a essas questões tarifárias. Um outro ponto importante, né, que a gente tem que destacar que foi no ano de 2025, foram as guerras, né? Tivemos aí a guerra da faixa de Gaza, a invasão dos Estados Unidos no Irã, a guerra na Ucrânia chega no seu 4º ano, então isso tudo traz muita oscilação no mercado e essa oscilação traz muita volatilidade para os investimentos. Então isso tudo foi o que aconteceu no ano 2025 no cenário externo, mas no cenário interno também nós tivemos muitos desafios, né? A preocupação com as pressões inflacionárias fez com que o Banco Central ele permanecesse com essa taxa de juros mais alta e isso permeou durante todo o ano. A gente espera, né, agora que nós fechamos o ano de 2025 com a inflação dentro das metas, né, da meta do Banco Central, que esse ciclo de corte de juros ele começa agora em 2026. Então teve a questão também do risco fiscal, né? Os gastos do governo eles continuam altos e a dívida pública continua crescendo. Então, tudo isso é uma demanda, né, que fica aí para as discussões do ano de 2026, que é um ano eleitoral, né? Então, que vai trazer um ano de muitas discussões eleitorais. E essa discussão eleitoral, inclusive, ela já foi até um pouco antecipada durante o ano de 2025, né? Com discussões quem que serão os candidatos, né, que vão disputar a eleição, os candidatos do governo, né, contra o governo atual. Então, todas essas questões internamente, então, elas estão mexendo no mercado também. A gente vê que não tem ano fácil, né, Emílio? E como é que foi o resultado da Forluz diante de todas essas questões que você nos passou? Essa é a notícia boa, né? Nós fechamos o ano de 2025
batendo as metas atuariais nos 3 planos de benefício, né? No plano A, por exemplo, nós fechamos o ano com uma realização de 11,8%. E foi 1,72% acima da rentabilidade mínima atuarial do plano. No plano B, nós fechamos com 12,20%, com 2,32% acima da meta. E o plano Taesa fechou com 14,94%, 5,74% acima das metas atuariais. Então, foi um ano muito positivo para todos os planos, foi um ano de recuperação, né? Então, os resultados dos nossos investimentos foi muito positivo. Todos os segmentos de ativos nossos, praticamente, apresentaram resultado positivo. O único que não apresentou, depois o Saulo vai falar um pouquinho sobre ele, é a parte do exterior, mas os ativos lá fora, eles renderam. Mas como houve uma desvalorização do dólar, inclusive causada por essa questão também, né, da tarifa do Trump, que os investidores globais começaram a diversificar seus investimentos, colocando investimentos em outros países para diversificar, isso repercutiu numa desvalorização do dólar, impactou um pouquinho esse cenário. Mas quando a gente pega o Ibovespa, por exemplo, o Ibovespa subiu 33%, né? Então, houve uma recuperação muito forte na nossa renda variável. Renda fixa, a compra de títulos públicos que nós compramos com taxas altas, aproveitando esse cenário difícil, né? Esse cenário de muita volatilidade. Esse cenário também, eu não canso de falar aqui, que cenários difíceis também geram oportunidades da gente aproveitar essas oportunidades para gerar rentabilidade no longo prazo, que é o objetivo principal nosso aqui, que é a formação de poupança de longo prazo. Excelente. Thaís, o Emílio comenta aí, né, que a gente bateu a rentabilidade em todos os planos, mas a gente viu ao longo desse ano alguns participantes comentando sobre o CDI, né, comparando a nossa rentabilidade ao CDI. Você consegue comentar um pouquinho para a gente sobre esse ponto? Sim, antes de falar de CDI, é importante lembrarmos da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros e ela influencia outras taxas da economia brasileira. E ela é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Diante de uma inflação persistente no ano de 2025, essa taxa ela saiu de 13% no início do ano e continuou aumentando até o fim do ano, finalizando o ano em 15%. Então, diante desse contexto, o CDI também se manteve alto. E aí a pergunta que pode vir, né, dos nossos participantes, mas por que a Forluz, então, não investe somente no CDI? Aqui a gente vai lembrar o conceito da gestão de portfólio eficiente, que não devemos colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, o conceito de diversificação, mais uma vez, ele é lembrado, tanto aqui quando estamos falando de renda fixa, quanto em outros segmentos na nossa gestão de portfólio. E quando falamos em CDI, ele é um ativo, um tipo de ativo para gestão de recursos de curto prazo. No plano de previdência, nós temos uma gestão de curto, médio e longo prazo. Para o curto prazo, nós usamos sim na renda fixa a gestão de ativos investindo em CDI, mas para o médio e longo prazo, o ativo mais aderente ao passivo dos planos são as NTNBs. O Emílio comentou, né, que durante o ano de 2025 elas foram muito importantes para a rentabilidade dos planos. E vale lembrar que nós temos uma grande parcela nos nossos portfólios de ativos marcados na curva, essas NTNBs, que elas pagam uma taxa de juros mais o IPCA. Então, elas garantem no longo prazo a entrega de uma taxa acordada, que nós compramos na curva, e levamos esses ativos à mesma taxa, sem trazer volatilidade nas rentabilidades até o vencimento. E esse tipo de ativo ele vai continuar contribuindo para gerar uma boa rentabilidade no longo prazo. Acho que é importante lembrar também, né, Thaís, que o CDI está muito alto agora, né, porque é um momento de controle inflacionário, de redução, que o Banco Central usa esse mecanismo para reduzir, né, a atividade e controlar a inflação. Mas quando a gente pega janelas maiores de 5 e 10 anos, a rentabilidade da Forluz é bem acima do CDI. Então, quando a gente pensa numa carteira, a gente não pensa na carteira pensando no mês ou no ano. A carteira é pensada para o longo prazo. Então, é importante a gente frisar isso também e que nessa diversificação dessa carteira, como temos também, nós temos imóveis próprios, né, como a sede da patrocinadora e empréstimos aos participantes. Esses tipos de investimento, eles não variam em função do CDI. Né? Eles geram boas rentabilidades no longo prazo, mas a rentabilidade dele não está atrelada ao CDI. Então, não é que o CDI está alto agora, a rentabilidade desses investimentos também vai subir. Ok?
O nosso negócio é um negócio de longo prazo, né, Emília? A gente tem que pensar para 20, 30 anos para frente, né? É isso aí. O Emílio comentou, Saulo, sobre o resultado do Ibovespa, né? Subindo aí mais de 33% no ano. Como que os ativos de renda variável da Forlus se comportaram neste período? Perfeito. Bom, vamos lá. Realmente, o Ibovespa ele subiu mais de 33% no ano. E só para trazer, né, a dimensão dessa alta para o participante, se a gente olhar a série do Ibovespa desde 2010, essa foi a segunda maior alta do Ibovespa em um ano. Ficou atrás só para 2016, onde a bolsa subiu 38%. E aí, acho que vale a pena explicar antes, né, do que aconteceu, né, é que essa alta ela foi generalizada, no sentido de que ela não foi restrita ao Brasil, né? Vários países, além dos Estados Unidos, tiveram suas bolsas subindo mais de 30% em dólar, 40% em dólar, 50%. Então foi um movimento global, né? E o que aconteceu? Como o Emílio até comentou antes também, foi um movimento de busca do investidor por maior diversificação para além dos Estados Unidos, né? E se a gente for pensar, esse movimento faz bastante sentido, porque, veja bem, ano passado a gente teve um ano onde o governo Trump ele trouxe muita incerteza ali na política comercial. Foi um ano onde a gente teve escalada da tensão geopolítica no mundo. Então, tudo isso são fatores que o investidor leva em conta, né? E faz ele pensar, será que eu não devo investir em outros países também, e não só nos Estados Unidos? E foi isso que aconteceu, e o Brasil foi um desses países que recebeu recurso de investidores estrangeiros. É importante que essa variação, né, esse aumento da renda variável, ela impactou nosso investimento multimercado também, né, Saulo? Porque é uma estratégia mais flexível, que tem investimentos de renda variável. Você poderia comentar um pouquinho sobre essa estratégia para a gente também, né? E estratégia também de multimercado e de Exterior, né? exterior. Perfeito. No caso do multimercado, Emílio, o multimercado, só relembrando a participante, que ele está dentro do segmento de estruturados. Então, para aquele participante que acompanha a gente, os nossos boletins, saiba que, né, o multimercado está dentro desse segmento. O ano passado foi muito bom realmente para os fundos multimercados, na minha visão, porque eles superaram o CDI, mesmo em um ano que o CDI estava muito alto, né? Então foi um resultado excepcional. Mas antes de trazer assim como que esses fundos apresentaram bons retornos ano passado, acho que vale só relembrar também um participante sobre o que são os fundos multimercados, né? Então são fundos muito flexíveis que eles podem investir em vários tipos de mercado, não só renda variável e renda fixa, mas também commodities, moedas. E além disso, eles têm a flexibilidade de poderem fazer, a gente chama de operar vendido. Eles também podem fazer apostas contra determinados mercados. Por exemplo, se um gestor ele acredita, baseado em fundamentos, que um determinado mercado pode cair, ele pode obter bons resultados para o fundo dele apostando contra aquele mercado. Então essa flexibilidade é muito boa para trazer diversificação para os planos da Forlus. Dito isso, né, como que esses gestores trouxeram bons resultados? Foram basicamente três vertentes. As duas principais vertentes a gente pode dizer foram as ações, então tanto as ações do mercado doméstico quanto no mercado internacional, e também com moedas, porque, como o Emílio também comentou, a desvalorização do dólar ao longo do ano passado foi uma tendência muito gradual, que aconteceu quase que ao longo do ano inteiro. Então isso permitiu que alguns gestores conseguissem extrair resultado desse movimento. E no caso de exterior, né, para finalizar, como o Emílio falou, foi o único segmento que não trouxe uma boa rentabilidade ano passado, né? Mas apesar disso, a gente pode dizer que é até um motivo de comemoração, porque ele se comportou da maneira que a gente esperava. O investimento no exterior ele traz uma descorrelação para o portfólio da Forlus, no sentido de que ele tem a tendência de se mover em direções opostas aos movimentos dos investimentos domésticos que a gente tem nos planos da Forlus. Então, ele se comportou exatamente da maneira como a gente imaginava. E o resultado não foi ruim, não. Na verdade,
no investimento do exterior, a gente pode decompor o resultado dele em 3 pilares, grandes pilares, né? A renda fixa e renda variável, que tiveram boas rentabilidades ano passado, né, no exterior. Porém, esses investimentos eles são atrelados ao dólar. E como o dólar caiu muito ano passado, inclusive em relação ao real, isso atrapalhou um pouco o resultado dele. Mas, mais uma vez, né, se os mercados todos domésticos que trouxeram resultado para a Forluz ano passado tivesse um desempenho ruim, muito provavelmente o exterior se comportaria de uma maneira a compensar, pelo menos parcialmente, os momentos mais difíceis aqui do ponto de vista interno. É isso aí. E o histórico dos nossos investimentos mostram isso, né? Quando os investimentos locais eles vão bem, geralmente o exterior pode perder o valor por causa exatamente da questão da variação cambial, e o contrário também é verdadeiro. Então, para a composição, para otimizar a nossa carteira, é muito importante essa estratégia lá fora. É importante essa estratégia de diversificação mesmo, né? Aí uma coisa acaba compensando a outra, né? Thaís, os resultados foram bons, mas a gente também teve ganhos operacionais ao longo do ano. À frente da renda fixa, você é responsável também pela carteira de empréstimos. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, foram vários avanços durante o ano de 2025. Já contávamos com uma trilha de contratação 100% online e ainda fizemos mais alguns ajustes para deixar o contrato com uma linguagem mais simples e uma estrutura lógica. Um dos destaques é o portal Negocia Comigo. Por meio dele, é possível que o participante que tem alguma parcela em aberto, ele acesse esse portal e nele ele consiga fazer uma renegociação. Além disso, ele pode clicar em um item que ele acessa uma forma de comunicação que vai para um WhatsApp que a equipe própria da Forluz de empréstimo vai respondê-lo. Ao mesmo tempo, é possível agendar um horário, receber uma ligação ou até mesmo marcar uma reunião online. Nós estamos muito atentos ao mercado, às tecnologias, à própria inteligência artificial vai trazendo ferramentas que nos ajudam, mas vale lembrar que a equipe de empréstimos da Forluz é própria e muito profissional e está sempre atenta a todos esses movimentos de mercado para trazer a melhor experiência para o participante. Excelente. Emílio, quais são as perspectivas, né, as expectativas para o ano de 26? A gente sabe, você já citou muitos pontos de atenção. E o que o participante pode esperar da Forluz? O ano de 2026, né, Sinara, eu acho que ele vai ser bem marcado pela questão eleitoral, né, que esperamos aí que vai ter uma eleição muito disputada, né, e essa eleição disputada, ela vai trazer muita volatilidade para o mercado. Então, essa questão a gente vai ter que monitorar a questão eleitoral muito de perto, né, porque isso tudo impacta o cenário para frente, né, o cenário de uma economia para frente do que a depender do governo que ganhar. Então, temos um ponto importante também, que é o início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central. Como eu falei anteriormente, né, nós fechamos o ano com a inflação controlada dentro das metas, a atividade está começando a dar uma arrefecida, então agora aguardamos o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros que a gente prevê que comece agora no primeiro semestre. Agora, a nossa carteira, né, diante de todos esses cenários, temos também lá fora, né, que estava impactando muito, que o cenário geopolítico, ele ainda continua conturbado, guerras continuam conturbadas, a disputa aí, né, pela hegemonia mundial entre China, Estados Unidos, Rússia. Então, isso tudo impacta esse ambiente como um todo, né, e a gente tem que monitorar isso muito de perto. Diante todos esses desafios que nós temos, nós estamos com uma carteira muito bem posicionada, né? Nós já reduzimos muito o risco da nossa carteira, nós estamos com uma carteira otimizada, com uma relação risco-retorno muito boa, e a expectativa é que, mesmo nesse cenário difícil, a gente vai atravessar esse cenário de uma forma mais suave, né? E chegar no final do ano cumprindo todas as nossas metas atoriais. Então, acho que é um cenário positivo para a gente, visto, né, todos os desafios que nós temos durante o ano, mas a nossa equipe, né, está aí à disposição 24 horas, né, acompanhando para ver como é que isso vai desenrolar daqui para frente. Excelente. Saulo, e como que o participante pode se manter informado e acompanhar, né, os números, as rentabilidades da Forluz? Bom, o participante ele pode acompanhar a rentabilidade da Forluz com maior detalhe no nosso portal,
que é www.forluz.org.br. Lá a gente divulga os boletins, né, que tem maior detalhe sobre os segmentos onde a Forluz investe e sobre a rentabilidade dos planos. Excelente. Bom, a gente está caminhando para o final. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Que tenhamos boas notícias para dar aos nossos participantes ao longo do ano. E agradeço também a audiência de todos vocês que permaneceram conosco no ano de 2025 e convido a estarem também no ano de 2026. O projeto está muito legal e teremos muitos assuntos interessantes. Sigam os canais da Forluz e ativem o sininho para receber as notificações de novos episódios. Muito obrigada e até breve.